Rica noite, sejam todos bem-vindos a essa live. Eu sou Nara Miller, professora e autora do blog Viva o que Você É, praticante FT desde 2010, para resolver as minhas questões, que começou tudo pelos meus conflitos e dores emocionais, e hoje eu ajudo pessoas no Brasil e no mundo a terem seus objetivos e metas atingidos com essa maravilhosa técnica. Então eu quero dar uma rica noite a todos, o pessoal que está chegando aí na live, coisa boa, né? O pessoal que depois quer ver essa live, eu sempre posto o replay no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, youtube.com/naramuller com 2 L's, e mais uma vez a minha alegria recebê-los por aqui, poder falar desse assunto que a gente às vezes acha, para homem não serve, homem não tem TPM, mas homem também tem altos e baixos hormonais, né? E a questão toda é como lidar com os altos e baixos hormonais, que deixa a pessoa já inconstante por natureza, junto com emoções que incentivam. Então aí eu vou falar das questões que estão por trás na TPM, na tensão pré-menstrual, e vou também falar como a gente pode remediar tudo isso com a EFT. Legal, né? Eu lembro uma vez, uma colega minha, professora, já tinha sido minha aluna, depois virou professora do curso, hoje é minha colega num outro campus, mas ela chegou e disse assim: Nara, por acaso tu não tem um analgésico? E eu pensei assim, eu já era praticante EFT, né, na época, e aí eu disse assim, tu tem 5 minutos? E ela disse, tenho. Então eu vou te ensinar uma técnica que vai eliminar isso na hora. Então aí nós sentamos numa salinha que ficava ao lado, que era uma salinha de atendimentos, fechei a porta, né, pra gente ficar com uma certa privacidade. E aí eu comecei a trabalhar com ela os sintomas. Aliviou naquele primeira sequência, e uma pena que ela depois nunca quis trabalhar as causas emocionais, porque daí voltou, né? Por que volta? Porque não trabalhou a origem, não trabalhou as causas emocionais. E aí eu vou falar das causas emocionais aqui hoje, vou falar o que a gente pode fazer com a EFT, especificamente para essas causas emocionais. Os sintomas é bem simples, a gente vai lá e vai nos pontos da EFT dizer aonde dói, como isso incomoda, como tira a atenção, como deixa a pessoa se sentindo enjoada, sem energia, sem forças, ok? E o mais importante de tudo é que a pessoa vai ter um alívio porque ela está trabalhando nos sintomas, mas ela não vai ter eliminação do problema. O problema pode voltar no mês seguinte ou dali mais um tempo para mostrar que ainda precisa trabalhar as causas emocionais que estão mantendo a pessoa com aquela TPM, porque daí dizer assim, TPM é um fatalismo. É um fatalismo pensar que a TPM é um fatalismo, ok? Então, eu já tive quase todos esses sintomas que eu vou falar aqui, mas se a pessoa sente esses desconfortos, é importantíssimo dar foco para essa questão, né? Para que ela possa ter uma vida um pouco mais tranquila, né? Não encarar a feminilidade, as questões do feminino como problemas, né? E sim como etapas da vida, né? Então, a importância de fazer isso, de trabalhar isso, de rever esses conceitos, de pensar nas suas capacidades, pensar nas suas negações, o quanto a pessoa se nega, né? Esse é um ponto importante, quanto a pessoa se nega em prol dos outros, ok? E quanto às vezes ela sente culpa, medo ou se encolera, né? Ela fica com cólera, fica com raiva por se colocar nessa posição de impotente e de servidão. Na condição que percebe que está esquecendo de si, não dá prioridade para si nunca, se bota no último da fila e ainda fica com todos esse medo de ser servil de novo, com raiva de si mesmo ser servil, ok? E essa questão assim, esse cólera, essa raiva de ser servil, de não saber dizer não, de não saber dar limites,
isso depois com o tempo ainda pode gerar fibromialgia, que é o castigo, ok? A fibromialgia é o castigo por não saber dar limites. Eu fiz já uma live sobre isso, então eu recomendo depois que vocês vejam. Digitem lá no meu canal, é bem simples. Se vocês querem encontrar assuntos, vocês digitam meu nome, Nara Muller, e ao lado escrevam o assunto que vocês querem. Por exemplo, fibromialgia, relacionamentos, medo, culpa, raiva, depressão, ansiedade, tá? Dinheiro, grandes perdas. Hoje uma conhecida minha teve uma perda emocional muito grande de uma pessoa que era muito próxima dela. Eu já encaminhei para ela o meu vídeo confrontando as grandes perdas. Então aí a importância da pessoa tá no YouTube, é só digitar meu nome e sobrenome e junto a terceira palavra ou a terceira parte seria a expressão do assunto que você quer. Pode ser uma palavra só, pode ser mais de uma, mas a facilidade de uma palavra só, você vai encontrar todos os vídeos que tem aquela palavra junto com o que eu tenha produzido o vídeo, ok? Então, Nara Muller e o assunto, ok? Então, cada vez que a gente nega a nossa feminilidade, o que é isso? Saber dar limites, aceitar os altos e baixos, aceitar a constância como um processo natural. E claro, tu pode fazer EFT quando tu acha que tá demais aquilo ali, mas principalmente para sair do lado vítima, porque quando fica demais é porque a gente tá no lado vítima, tá? No lado da servidão, da impotência perante aquela servidão. Então a importância que as pessoas têm de trabalhar isso, né? E pode trabalhar com a EFT, ela pode contar as histórias que não deram certo, as histórias que a pessoa se sentiu para baixo, que ela foi serviçal, mas ela não gostou, tá? E tudo isso faz com que a pessoa possa se libertar dessa necessidade de ter a TPM, que além dos hormônios subirem e descerem, tem um monte de sintomas físicos, né? Tensão pré-menstrual até a tensão pós-menstrual ainda, né? Que já descobriram que também tem, mas é tudo ligado a esses sintomas. Então eu vou falar de alguns sintomas. Quando a pessoa acredita que os órgãos genitais são sujos ou pecaminosos, e isso vem normalmente das histórias que os pais contavam e a gente absorveu como verdadeiras, e isso traz TPM. Outra coisa que traz TPM, fluxo menstrual abundante, um sintoma bem comum, né, na TPM, durante o ciclo menstrual, quando tem o fluxo abundante, é quando a pessoa tem lágrimas reprimidas por falta de apoio ou amor. E aí esse tipo de pessoa é tão contraditória e não sei se aceita ou não a sua contradição, mas ela tem tanta contradição dentro dela que quando ela recebe amor, ela prioriza outros. Quando ela vai receber cuidado e atenção, ela se coloca em último lugar. Quando tem dor de cabeça, ela tem dúvidas no relacionamento, dor de cabeça durante o período menstrual, ok? Ela tem dúvidas no relacionamento, nos posicionamentos perante a vida, tá? E aí é como se a mente entendesse uma coisa e o corpo está sentindo outra com relação aos relacionamentos, certo? Ela queria que a pessoa entendesse ela, mas ela entende que o outro não consegue entender ela. Então ela fica nessa divisão. Preciso ser ouvida, aceita. Quando ela não foi ouvida e aceita, né? Que eu sempre falo nas lives. Quando a pessoa, primeira vez, né? Isso lá na infância, não foi ouvida, não foi aceita. Precisa voltar lá e fazer EFT, contar a história dos eventos em que não foi ouvida, não foi priorizada, não foi reconhecida, ok? Não foi percebida. Quando tem cólicas fortes, olha só, mais um sintoma. As cólicas fortes, não aceita algum aspecto seu ou da vida.
até a necessidade das catarses pessoais. Ou seja, tem tanto bloqueio de si mesmo que se tiver que deixar fluir questões, não vai deixar fluir, vai deixar parado, vai deixar trancado, vai preferir isso, tá? A parecer a louca, a parecer a desequilibrada, a que não se acerta com ninguém, a que não faz parte do clã, a que não tá na tribo, ok? Então a importância, as mulheres que têm cólicas fortes, e durante um tempo eu tive, mas aí eu fui nessas questões e eliminei o problema, nunca mais apareceu. A questão também do fluxo menstrual abundante, tinha muitas lágrimas reprimidas, falta de apoio e amor na minha infância, na minha adolescência, e depois teve uma época que eu tive fluxos muito intensos e cólicas tremendas, tá? Então tu pode ter um sintoma desses ou ter os sintomas misturados, isso vai depender de como você tá lidando com as coisas, né? De que assuntos estão na hora de você se transformar na sua vida, de entrar num outro patamar na sua vida. Então quando a pessoa sente, aqui o último item da lista que eu vou falar, né? A questão da tristeza, depressão, tá? Quando a pessoa se sente assim sem ânimo, sem vontade de nada, significa que ela já, durante o período menstrual, ok? Antes, durante ou depois, em seguida ali aqueles 5 dias antes, os 5 dias, então significa que a pessoa pode ficar nessa tensão por 15 dias, metade do mês, né? Tinha até uma música complicada e perfeitinha, né? Você me apareceu, meu namoro é na folhinha. Mulher de fases. A música que expressava, né, o drama, o dilema que o rapaz vivia com a mulher que ele estava naquela época, né? Em função da TPM. Mas a questão aqui que eu tô falando aqui, o último item dessa lista, que é mais ou menos, não estou dizendo que é mais importante ou menos importante, eu só fiz uma sequência aqui de sensações, né? A tristeza, a depressão, tá? E tudo isso já tentou muitas coisas para o relacionamento dar certo e o relacionamento não se ajeita conforme os resultados esperados. Então, tem a questão das expectativas que foram quebradas e tudo isso pode ser passado a limpo na técnica da carta desabafo, ok? Então você pode contar essas histórias, o que você fez, qual é a história que está entalada em você, né, que está trancada em você, e você pode ainda fazer a EFT para essa sensação de eu tinha expectativas, o cara era para ter mudado, o cara era para ter agido, né? Que tudo são ligados aos decretos negativos de perfeição, e aí cada um tá fazendo o que pode dentro da etapa que tá vivendo. Então, a importância de chegar e trabalhar essas questões. Então, com FT é possível, primeiro, trabalhar nos sintomas, mas lembre-se que se você trabalhar só nos sintomas, no mês seguinte ou dali a um tempo vão voltar os sintomas, certo? Por quê? A Marcilene está comentando aqui. Nesse período eu fico com muita raiva do meu parceiro, tudo me irrita, né? Porque tem uma quantidade de coisas que você acha que foram injustas, que já aconteceu na tua vida, e aí junta com a mudança hormonal, o corpo não consegue reger, né? Não consegue organizar tudo isso, e aí você vai espelhar a tua condição no parceiro. É bem provável que tenha uma questão injusta com o lado masculino, que pode ser na infância, ok? Sua, ou na infância e adolescência da sua mãe, que você ainda carrega com você. Então, assim, tem um fenômeno, pode ser 2 fenômenos aí, né? Pode ser as suas questões de injustiça por um ponto de vista masculino, como pode ser a injustiça que a sua mãe passou, que ela sentiu, que ela viveu e que passou para você na barriga.
e você carrega até hoje, né? Que é o assunto da transenergética. Muito pouco explorado. Se eu faço uma pesquisa transenergética, o meu é o primeiro vídeo que aparece sobre o assunto. Quando eu falo em carta de desabafo, o meu hoje foi o primeiro vídeo que apareceu nos assuntos, nas respostas de busca no YouTube. Então, assim, a importância, por que passa para a filha? Por que passa para o filho? Por gratidão ao nascimento se absorve essas questões, todas as questões desconfortáveis para a mãe, que ela ainda não resolveu emocionalmente. Então, a filha replica ou mesmo absorve aquilo para mostrar que é grato, que está apoiando de volta, né? E isso faz mal para a própria pessoa. Essa questão dos decretos negativos de lealdade à tribo e como eles se manifestam. No grupo da Mentoria Próspera eu estou trabalhando isso bem detalhado. Eu estou indo até bem devagar para dar tempo do pessoal fazer a sequência. Porque na Mentoria Próspera não é simplesmente passar uma informação, a pessoa acessar uma informação, agora eu sei que é isso. Não, nós praticamos, detectamos, praticamos a EFT e removemos o bloqueio que está ali, o que impede que a pessoa possa ter outros resultados. Então essa questão do feminino, na mulher, parte é nas próprias relações que ela teve na infância, mas ainda é preciso ver os aspectos da mãe que teve na infância e adolescência, o que a avó teve na infância e na adolescência, as histórias tristes, de impotência, de se colocar em último lugar, de sentir que tudo isso foi injusto, porque daí você observa, se você não está observando, você sente a vibração que ainda é integrante e inerente da mãe, e na verdade, quando a gente vem como óvulo, aquele óvulo foi gerado quando a nossa mãe foi gerada. Então, se uma pessoa tem 40 anos, na verdade ela tem 60. Porque se aos 20 anos a mãe gerou aquela filha, tem que adicionar 20 anos da existência da mãe à idade do óvulo que nos gerou. Então, a bagagem é para trás. Não é essa bagagem a única bagagem. E a questão toda se a pessoa tem fala aqui sobre a ansiedade, a Ana Paula. Desculpe o assunto pesado, foi enganada e abusada pelo meu primeiro namorado com 18 anos e aí depois desenvolvi a ansiedade, é o medo que aconteça de novo no futuro, né? Essa ansiedade é esse medo, assim, ficou na defesa. E claro, ela pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo ler o que ela me escreveu. Esse trauma pode interferir na minha TPM no fato de ter síndrome de ovários policísticos? Sim. A TPM, eventos injustos, né? Eventos que eu não tive o meu poder, não pude dizer não, foi completamente desagradável, né? Vai precisar deixar sair tudo isso dentro de ti. E os ovários policísticos, eles indicam uma grande raiva guardada do parceiro. Ok? Então, e aí essa questão de tu não conseguir ser mãe pode ser dois aspectos. O aspecto 1, eu não vou ser mãe para punir o cara que me fez isso. E o segundo aspecto, eu não consigo ser mãe até digerir essa história. Então, eu recomendo que tu faça isso pelo menos para tu te sentir melhor, né? Tu vai precisar fazer a técnica da carta desabafo, dizer também na técnica do palquinho, falar com essa criatura, né? Claro que mentalmente e o uso da EFT junto, né, Ana Paula? E o quanto isso foi injusto, o quanto isso te fez se sentir impotente, né? E tem a questão junto que é a falta de apoio familiar
para resolver essas questões, a sensação de abandono, tá? A sensação de não ter tudo isso reprimido em você, tá? Muitas mulheres não têm o reconhecimento, a família ainda é muito machista, inclusive do lado feminino, okay? Onde não tenta investigar o lado da mulher, por que a mulher ia inventar aquela história, tá? Por que a criança, a adolescente ia inventar aquela história, numa época que ela não tinha nem uma vida sexual ativa para poder dizer que aquilo era uma invenção, né? Por que ela ia inventar aquela história desgracenta, né? Com tanta coisa para viver, com tanta coisa para experimentar? Então tem muita descrença das mães sobre as filhas, que dá essa sensação de tristeza, de sensação de injustiça, que é o princípio da raiva guardada, né? Então, é importante curar essas questões com essa pessoa fez o que fez, a gente não pode negar, mas curar isso em ti, para te permitir seguir. E os ovários policísticos, muitos médicos depois fazem até esterectomia na mulher por causa dessa questão, que é uma coisa que ninguém quer passar na faca, né? Então a importância de trabalhar essas causas emocionais. Os ovários policísticos, eles têm um percentual de 3% de evoluir para o câncer, tá? Então tem muita raiva guardada. Quem passou por isso foi a Louise Hay, mas ela chegou, quando ela detectou essa questão, ela também foi abusada sexualmente. Quem não conhece a Louise Hay, é a rainha das afirmações, ela fez a passagem, acho que foi no fim do ano passado ou no início desse ano, com 92 anos, mas com os métodos que ela criou, ela também pôde, depois de aplicar técnicas como acupuntura sem agulhas e um monte de outras técnicas, ela se libertou desse câncer e pôde ter uma sobrevida de 30 anos, depois da sua detecção. E não morreu disso, ela morreu de causas naturais, ou seja, estava dormindo e foi. Tá? E o corpo dela encerrou o ciclo, né? Uma morte suave. Então aí a importância de curar isso, né? Usando EFT, não vai adiantar só usar afirmações, você vai ter que usar a técnica da catarse, né? EFT, que é a técnica da carta desabafo e a técnica do palquinho integradas. Precisa essas duas técnicas, falar tudo. Eu lembro que uma vez, para eu falar de uma coisa que eu não gostava do meu marido, eu fiquei 3 meses dizendo a mesma coisa na sequência de EFT. Porque eu não queria deixar aquilo ir, eu achava completamente injusto, eu achava que realmente era uma covardia o que tinha acontecido, eu não tinha gostado do que tinha acontecido, a pessoa não tinha se redimido, a pessoa não tinha... Então, na época, eu fiz aquela catarse comigo, por 3 meses eu me permiti a catarse. É interessante que eu tive, antes de fazer essa catarse, eu tive um fluxo menstrual abundante, intenso, assim, de não ter proteção suficiente, né, durante uma tarde inteira só correndo pro banheiro. E aí depois que eu fiz, que eu me permiti essa catarse que era necessária, permiti as lágrimas reprimidas de saírem, né, é que nunca mais aconteceu. Nunca mais. Ok? Então, a questão da TPM, do ciclo menstrual em si, já é um procedimento de altos e baixos hormonais, que consome muito da energia do corpo, e ainda ter que gerir ao mesmo tempo essas questões não resolvidas de impotência, de servidão, de histórias contadas, né, sobre a parte sexual feminina, ter as lágrimas reprimidas, ter tentado muitas coisas e não ter tido resultados, né? Aqui eu tô agora reprisando tudo que eu falei. E não se permitir as catarses, isso faz com que a mulher sofra desnecessariamente e até desenvolva doenças. Eu falei sobre fibromialgia, aqui teve a citação de ovários policísticos da Ana Paula,
né? Não os ovários policísticos da Ana Paula, mas a citação da Ana Paula sobre ovários policísticos. Então, a importância de trabalhar essas questões, quanto tudo isso é injusto nas nossas atitudes de negação do nosso posicionamento do feminino, ok? É como cortar o fluxo energético, é dizer assim, o outro em primeiro lugar, né? E essas questões do abuso sexual tem muitas facetas, né? Tem essa faceta primeira que eu falei, que a gente não aceita o que a pessoa fez, depois a gente não aceita que a pessoa nunca se desculpou, depois a gente não aceita não ter recebido apoio da família, ok? E aí pode ser famílias, parentes mesmo, como pode ser pessoas que a gente dá valor e elas não se colocaram na nossa posição, nem se colocaram do nosso lado. E na verdade, todo mundo tem direito a ter sua opinião, isso que é o mais difícil de aceitar quando a gente passa um processo como esse. E a questão da sociedade machista, eu tinha uma professora que falava que quem perpetuava a sociedade machista era a própria mulher, quando era conivente com o machismo promovido pelos homens, né? Mantinha isso, cultivava isso quando ia criar as meninas e criava os meninos e na família, né? E aquilo eu nunca esqueci, eu sempre pensei, será que isso realmente é verdade? Aí tu vê a atitude da mulher que não dá apoio, mas na verdade tudo isso tem um histórico de cada um, tem o posicionamento de cada um, e felizmente ou infelizmente é de cada um isso, de sentir, de pensar, de ter opinião própria, né? Vivemos numa sociedade democrática e isso faz com que as pessoas possam ter opiniões bem divergentes da nossa, inclusive não querer nos dar apoio nas circunstâncias que acontecem. A Silvia está comentando, a falta de desejo sexual está relacionada com isso? Pode estar relacionada com isso que com abuso sexual ou com a TPM ou com as duas coisas juntas, né? Se for com abuso sexual, sim, porque daí a pessoa vai... Se tem principalmente a questão de que tem memórias, tem frases que os pais diziam e a gente absorveu, que o sexo é pecaminoso, né? Aquela mulher que se relaciona com o cara antes do casamento é uma ordinária, uma vadia, tá? Então a importância de trabalhar isso, de remover isso, porque os pais podem pensar uma coisa, a gente pode pensar outra e podemos conviver socialmente e podemos continuar amando as pessoas e podemos continuar tendo convivência. O decreto de lealdade à tribo não é pensar todo mundo igual, né? O que o decreto de lealdade à tribo negativo traz é que tem que pensar igual, mas essa não é a proposta da existência humana, que é nos diferentes que há o trabalho em equipe, que há, por exemplo, os dedos das mãos, uns são diferentes dos outros e cada um tem uma função, tá? Imagina se todos fossem polegares, ou se todos fossem dedos indicadores, como seria isso? Como é que a gente conseguiria agarrar a xícara se a gente precisa do minguinho? Um dia eu e os meus experimentos, né? Eu faço meu corpo experimento. Eu tava tentando agarrar a xícara sem o minguinho. E a xícara começava a girar na mão. E eu disse, puxa vida, então esse minguinho bandido serve pra isso? Então tu vê assim, tudo tem uma serventia, tudo tem uma aplicação. Então, querer dizer que todo mundo tem que pensar igual não vai acontecer. Ou querer dizer que as pessoas vão pensar do meu jeito e por isso vão ficar unidas também não vai acontecer. Aquela história de família que come unida, permanece unida, não vai acontecer. Tem muitas outras coisas no meio. Isso é só um item perante centenas de milhares de coisas que estão acontecendo ali no dia a dia. Então a importância das pessoas terem essa percepção,
que se elas têm algo no apetite sexual delas, tá? E elas tiveram alguma repressão sexual na infância, pode estar aí também, ok? Se elas tiveram abuso sexual, também pode, né, aparecer que, já que foi um abuso sexual e considerou outra pessoa suja, então não vai querer ter relações sexuais, não vai querer ter apetite sexual para não parecer sujo também. Então, a questão da pessoa tem um monte de aspectos, né? Precisam ser revistos, precisam ser trabalhados e precisa ir lá na técnica da carta desabafo para contar as histórias tristes e na técnica do palquinho para poder falar para a pessoa sem estar com a pessoa. Você vai dizer para a pessoa tudo que está entalado, tocando nos pontos, e vai deixar sair aquilo, né? Aquilo tudo que tá ali com ela. Nosso tempo tá acabando, tá? Então aí, antes da gente fazer EFT, claro que a gente vai fazer EFT, e mesmo quem não tem atenção pré-menstrual, a EFT ela é sempre positiva, sempre vai trabalhar em alguma área, porque nós não vamos falar exatamente da TPM aqui, nós vamos falar da aceitação do ritmo de cada um em se permitir ir avante, se permitir mudanças, se permitir catarses, se permitir entendimentos, tudo no seu ritmo, tá? A maioria está no ritmo da perfeição, do decreto negativo de perfeição, e ela não está sendo ela mesma. Quando ela está no decreto negativo de perfeição, ela era para ter feito isso, ela era para ter feito aquilo, ela fez o que deu, que ela conseguiu. Todo mundo, inclusive ela. Tá? E os sintomas da menopausa, né? Já daria tema para uma outra live. A Rosemary está comentando aqui sobre que ela está se sentindo muito bem com a EFT na menopausa. É incrível, a EFT na menopausa é fantástica, tá? E o bacana de tudo, assim, já daria uma outra live. Os assuntos têm muito tema, muito assunto. Eu mesmo tenho lá um livro que eu gosto muito que comenta, assim, é mais rico que o livro Você Pode Curar Sua Vida em informações, e é uma brasileira que tem a compilação, é muito fantástico. Depois tem Metafísica da Saúde, volume 1, 2, 3, 4, 5, com o Gasparito Valcapelli, tem a Cristina Cairo, também tem muitos autores, muitos autores para ler, para pegar informação e aí fazer essa pesquisa em si, né? Então por isso que cada vez eu trago um assunto diferente. Então eu vou dar uma rica-noite pro pessoal e a gente vai fazer EFT. Vera, rica-noite, já vão compartilhando essa live para outras pessoas serem beneficiadas. Compartilhem no seu Face, agora. Vera Batista, rica-noite, Rosimara, rica-noite, André, rica-noite, Axis, Joviniano, Cleusa, Marcilene, Vera, Terezinha, Ivana, Simônia, a Regina, Ana Paula, a Jurema, Iara, Alice, Carlos, Júlia, Gisele, a Silvia, Cibele, Amanda, a Ana Paula já dei oi para ela, Ana Alice, Ana Lavadouro. Depois nós temos aqui, quem mais? Bruna, Carolina, Carol, Regina, Iriana, Elvira, Belmira, Nelly. Deixa eu ver quem mais. Então eu quero dar uma rica noite ao pessoal que apareceu aí. Coisa boa, grata pelos coraçõezinhos e curtidas. E espero que vocês tenham tido tempo de fazer compartilhamento. Daiane, rica noite. E agora nós vamos fazer a sequência de EFT para aceitar o seu próprio tempo, o seu próprio ritmo. E a maneira de concretizar as coisas, o ritmo de concretizar as coisas, no seu tempo e no tempo do seu corpo, né? É a oportunidade de ter mais amor por si aí, mais compaixão por si também. E quando a gente treina a compaixão por si, a gente consegue treinar a compaixão com os outros também. Então, eu quero que vocês respirem fundo. Quero que vocês fechem os olhos e se imaginem no seu período menstrual.
ou no seu período de altos e baixos do mês. Aí pode ser homem ou pode ser mulher, né? Seu período de altos e baixos emocionais também. Seus momentos luz e seus momentos sombra. Como é que é essa imagem no espelho? Contrastante? Assustadora? Indiferente? Respira fundo e solta. Topo da cabeça. Eu percebo meu corpo nesses altos e baixos emocionais e hormonais. Entre as sobrancelhas. Só um momento aqui, tirar o volume do meu... Aqui, pronto. Eu esqueci de tirar o volume. Muito desconfortável. Sem liberdade. Sem saída. Como se tudo isso fosse inevitável. Difícil dar limites. Difícil saber dizer não. Difícil me sentir nas rédeas da minha própria vida. Topo da cabeça. Mas eu fico imaginando se seria possível eu me dar a chance de me reempoderar. Canto do olho em pequenas situações, em situações maiores, me aceitando mais, o meu ritmo, sem me prejudicar para isso, percebendo que faço o que posso. Sentindo que eu estou sempre em mim e na minha percepção de mim. Posicionada sem agressividade, mas firme no que quero e gosto. E se estiver chorosa, vou chorar, mas com FT. Se estiver com raiva, vou sentir isso também, só que usando FT. Mas sempre pensando no que quero realmente de resultado com tudo isso. O que quero que aconteça de bom na minha vida. O que acho que mereço receber da vida. Me libertando dos modelos a me comportar, a me tornar para receber atenção. Eliminando a necessidade de estar em padrões para ser aceita. Eliminando a necessidade de estar num formato X ou Y. Pelos outros, ser o que eu sou por mim, tudo isso para o meu mais alto bem e dos que me rodeiam. Respira fundo e solta. Então ficou aí mais uma live, quero desejar a todos um rico final de semana, que tenham muitas oportunidades de serem vocês mesmas, vocês mesmos, e com menos controle de si para se encaixar em modelos.
aceitando que a vida é luz e sombra e os dois sistemas se complementam. Uma rica noite e até nossa próxima live. Excelente final de domingo e até ao próximo encontro. Tchau!